Olá, amigos queridos irmãos. Vamos nos preparando para iniciarmos mais um Evangelho da noite de segunda-feira pelo YouTube do Centro Espírita Cearense. Sejam todos bem-vindos para este momento de festa e de congraçamento. Nós iniciamos com uma mensagem de Carlos Torres Pastorino, no capítulo 101, que nos diz: não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila, e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Camine para frente imperturbavelmente. Então, que nós, pensando nesta mensagem e observando os dias que vivemos, que possamos ter o cuidado de não deixar que a calúnia ou que qualquer outro tipo de imperfeição humana possa perturbar a nossa vida. Que sejamos fortes na estrada que trilhamos para nos encontrar com Jesus. E se temos a consciência tranquila, que jamais possamos obedecer ao caluniador, como nos diz o Espírito Torres Pastorino. Abençoa, Senhor, os propósitos de todos aqueles que pretendem te servir. Derrama luzes sobre os lugares onde há dor e sofrimento, especialmente nos conflitos de Israel e Palestina. Nos conflitos entre a Rússia e os outros países do mundo, porque ao guerrear com o país vizinho, ela consegue guerrear com o mundo. Acalma os ânimos de todos aqueles que estão envolvidos nessas contendas e nesses conflitos. E acolhe, Senhor, favoravelmente a prece que te dirigimos pelos irmãos que desencarnam todos os dias nessas guerras do Oriente. Que a tua paz banhe nossa alma na noite de hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Olá, amigos! No nosso Evangelho de hoje, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Teremos o item 15 e 16, ressurreição e reencarnação. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar de regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job evidentemente pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto a ela voltarei. Job, como se coloca após a morte,
no intervalo que separa de uma existência a outra, e diz que lá aguardará o momento. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Boa noite, queridos amigos. Continuando a nossa reflexão sobre o capítulo 4, ninguém pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 15 e 16 continuam afirmando a pluralidade das existências, mostrando que ela também está claramente expressa nas 3 versões bíblicas. Na versão da tradução protestante de Osterwald, está também presente na tradição da versão da Igreja Grega, e está presente também nas interpretações de Saci, quando ele fala sobre o Espírito Santo. Não há dúvida, de que ele aqui não estava falando sobre renascer da água pelo batismo, ou seja, o renascimento da transformação espiritual apenas pelo ato da igreja, pelo sacramento da igreja. É óbvio que ele estava falando exatamente que o Espírito vive. Findando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Está enfático na versão da Igreja Grega. Está enfático na tradução protestante de Osterwald, quando ele diz, tornarei a viver, ou se o homem morre, tornará a viver. Esperar até os dias do combate, até que chegue a minha transformação. Então, neste caso, tanto as versões da Igreja Grega também ainda são mais explícitas. Voltarei à existência terrena. Saio de casa, mas a ela voltarei. E quando ele diz, olha, nesta guerra em que eu me encontro todos os dias da minha vida, ou seja, nessa luta diária, nesses processos de expiação, de prova, Jó queria falar dessa luta que a gente vive, das misérias da vida de todo dia, mas ele esperava uma mutação, ou seja, um dia em que as coisas aconteceriam. Então ele estava resignado de que de fato havia sofrimento, havia luta, mas estava resignado. Isso na versão de Osterwald. Na versão grega, quando ele fala da expressão esperai, realmente se aplica a uma nova existência. Findando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei. Então Jó aqui já coloca exatamente a morte, não como sendo um fim de tudo, mas como sendo uma passagem, um rito de passagem, de um plano para o outro. E ele esperará até o retorno. Então, não é duvidoso mesmo que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação já fosse crenças fundamentais dos judeus, confirmada por Jesus e pelos profetas. Então, negar a reencarnação é renegar as próprias palavras do Cristo, que elas um dia constituirão autoridade sobre esse ponto. E com a doutrina espírita, ela veio trazer para nós, a doutrina trouxe para nós mais clareza quanto a isso, quando traz as citações do Evangelho referendando
o princípio da reencarnação. É com muita paz que nesse momento nós iniciamos a prece da fluidificação das águas. Rogamos ao Senhor, meu Deus, nós te agradecemos a compaixão para conosco, que temos ainda tantas imperfeições. Rogamos-te a luz para que ela se derrame sobre as águas que aqui se encontram, trazendo benefícios para todos nós. Dai-nos a tua paz na noite de hoje e que bênçãos maiores possam nos amparar, agradecendo por cada um que vai consumir esta água. É sobre as bênçãos de Deus que nós agradecemos e confiamos que assim seja.